Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Magia das Velas aqui pela Escola Espiritualidade Livre. Esse encontro que a gente está tendo hoje é um encontro que eu idealizei já há muito tempo, né? A gente fez algumas versões desse curso, mas é a primeira vez que a gente está apresentando ele de maneira online e muito mais aprofundada. Então, é legal para mim estar com vocês agora, passar as próximas horas e ao longo desse mês, né, tá tendo os nossos tradicionais encontros aí. São 4 encontros ao vivo, né, a partir de hoje. Talvez você esteja assistindo essa gravação, tá? Essa é a primeira de uma série ainda que a gente vai encontrar, sempre no dia seguinte. Então, hoje a aula aconteceu na quarta, na quinta-feira eu disponibilizo lá no grupo de alunos a gravação. Pessoal, fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês, fiquem à vontade para trazer os questionamentos, as experiências, seja por chat, seja por áudio. Se você está vendo essa gravação, pode mandar lá no grupo também, que eu vou ter enorme prazer em estar conversando com vocês. O nosso curso ele vai falar de magia das velas de uma maneira ampla. Ele não vai se limitar a um único segmento. Quando a gente fala de magia das velas, existem 3 escolas esotéricas que se destacam mais, que é a Umbanda, né, principalmente aqui no Brasil, a escola cigana, né, de magia cigana, que trabalha muito com o elemento fogo, e o esoterismo de modo geral. E a gente vai acabar abordando um pouco de cada uma dessas escolas ao longo do nosso curso, tanto para ter uma visão mais aprofundada, né, das velas, como também porque todas essas escolas fazem parte da minha vivência. Como para quem não sabe, para quem está sendo meu aluno pela primeira vez, eu sou sacerdote de Umbanda, né? Além de sacerdote de Umbanda, eu sou mago iniciado e trabalho também com magia cigana. Então, ao longo desse curso, eu vou trazer muito da minha experiência, né? De mais de 10 anos de prática mágica com velas. E vela é uma coisa que a gente usa desde rituais muito elaborados até muitas vezes rituais muito simples. Então, a gente vai aprender bastante sobre isso. O que eu aprendi com os mestres encarnados e desencarnados, na literatura, na prática, eu vou estar dividindo isso aqui com vocês, tá? E como a nossa proposta da espiritualidade livre é uma proposta universalista, então a gente vai abordar vários aspectos, tá? Inclusive, a gente vai aprender. Essa primeira aula, a aula de hoje, é uma aula mais conceitual, mas vai ter, por exemplo, ensinando sobre velas e entidades, como oferendar velas, velas não só entidades da Umbanda, mas, por exemplo, a gente vai ter uma parte só sobre os deuses, né, os arquétipos de divindades e as velas de cada um deles, velas e os dias da semana, e tem muita coisa para a gente aprender. Vamos aprender também sobre como interpretar velas, né, porque a gente utiliza as velas em 2 tipos de oráculo, que vocês podem usar como oráculo, né, através do derretimento da cera, que é a ceromancia, ou a piromancia, que é a leitura da chama, como você também pode utilizar para interpretar as velas quando você usa. Então, por exemplo, a gente vai aprender isso na próxima aula. Você pode trabalhar o fogo como um elemento de visão espiritual, usar as velas para fazer leituras, como também você pode interpretar essa chama, interpretar essa cera das velas que você utilizou, por exemplo, para o seu anjo de guarda, para o seu mentor, nos seus rituais. Então, é bem legal também essa prática. A gente vai aprender algumas coisas mais avançadas também de magia, de oferenda, de rituais, mas hoje a gente vai focar no básico das velas. Cores, formatos, do que elas são feitas, algumas restrições, algumas coisas que não podem ser feitas, né, com o uso de velas. A gente vai aprender muito mais esse aspecto assim. Só essa aula de hoje vai te ajudar bastante nas suas práticas, mas é uma parte introdutória para a gente poder avançar. Eu sempre gosto de começar, né, degrau por degrau. Então, bora lá. Pessoal, eu mandei no grupo, eu sei que muitos de vocês, eu acredito que a maioria não teve tempo de imprimir, porque eu acabei mandando hoje, mas não se preocupa, tá? Esse material tá lá no grupo, essa é a primeira de uma série de apostilas, tá? Que a gente vai trabalhar. E hoje a gente vai trabalhar com essa primeira. Está lá em arquivo PDF já no grupo. Você pode fazer a leitura digital ou a impressão também, se você desejar. Vamos lá. Pessoal, quando a gente pensa em velas, a gente tem que tomar uma percepção do que é a vela. Eu vou acender uma vela, só para a gente poder... Eu quero mostrar algo sobre a vela para vocês. Vela é uma coisa que a maioria das religiões utiliza de alguma forma. Desde, por exemplo, você vai utilizar
em velórios, né? Não sei na região de vocês, eu moro em Minas, então os velórios são muito tradicionais aqui. A gente utiliza vela em velório. A gente utiliza dentro do batismo, né? Quem é iniciado, porque o batismo lá na Igreja Católica, você tem uma vela. Na missa, né? A gente tem velas acesas. E eu sei que muitas pessoas não têm muito conhecimento sobre a própria doutrina católica, que é uma doutrina predominante. Mas a vela do altar, ela vai modificando de acordo com a época do ano. Há um calendário episcopal ali que é seguido. Então, tem épocas que a vela é verde, né? Tem épocas que a vela é vermelha, tem épocas... E tudo isso dentro daquela tradição que a gente, inclusive, vai estudar também, a nível de conhecimento, tem um fundamento para eles. Dentro da Umbanda, né, da magia de Umbanda, vela faz parte de toda a entrega que você faz, de toda oferenda que você faz. Dentro da magia natural, velas são usadas também para representar o elemento fogo, né? E, então, em várias vertentes, por mais distintas que seja, as velas estão presentes ali. E a primeira coisa que é óbvia quando a gente pensa na vela, né, quando você pensa na chama da vela, é a própria luz que ela gera. Né? A vela tem essa ideia de gerar luz. Então, a luz ela está muito associada, primeiro, à iluminação, ela está associada a calor, ela está associada à visão. No escuro, você não enxerga nada. Quando você acende uma vela, você coloca luz. Isso daqui, essa primeira visão mais metafísica, mais espiritual, ela é importante. Por quê? Quando você oferece vela, por exemplo, para o seu anjo de guarda, às vezes podem, e a gente vai entender o que significa isso, mas, por exemplo, quando vocês escutam que seu anjo de guarda está precisando de força, você vai lá e acende uma vela para ele. Você está colocando essa luz em ação, você está colocando essa luz em movimento. Quando você, por exemplo, acende uma vela para um desencarnado, por exemplo, para alguém que você gosta, que já foi para o outro lado da vida, você está colocando luz no caminho dela, né? Então, a primeira coisa que a vela faz é trazer luz. E a primeira pessoa, ou o primeiro aspecto, né, para quem ela vai trazer luz é para você. Então, a magia das velas é uma magia, mesmo quando ela é direcionada a terceiros, ela sempre traz benefícios para quem faz. E é por isso que quem faz magia negativa, quem trabalha com magias mais pesadas ou deseja mal para os outros, canaliza o mal, lembre-se que essa vela que você acende para prejudicar alguém, antes dela chegar daquela luz, aquela energia chegar lá, ela passou por você. Você também é fonte. Então, quando a gente trabalha com magia, a gente tem que ter essa dimensão. Você está mexendo com energias densas. Você acha mesmo que aquela energia ela não vai tocar você? Magia, gente, que fique muito claro isso para vocês. Energias, de modo geral, são amorais. Elas são amorais. Elas não têm a moralidade, tá, que a gente espera delas. Então, assim, eu vou fazer isso. Não, a natureza daquela energia é essa. A natureza do amor é amar. A natureza do ódio, da destruição é destruir. Não importa quem. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter essa responsabilidade, tá? Mas a vela, ela traz esse aspecto de iluminar. Ela traz esse aspecto de luz, tá? Só para a gente poder começar, mas a gente vai abordar muito mais sobre isso. As velas, elas estão presentes, né, na maioria dos cultos, na maioria... Valquíria já começou com uma pergunta, eu até acendi com o fósforo aqui, né? Foi proposital para trazer esse tipo de reflexão com vocês. Isso vem muito da tradição de Umbanda, tá? Por quê? O fogo é o fogo. Então, assim, quando você acende, não importa se é por um isqueiro ou por um fósforo, você materializou o fogo. Primeira coisa que vocês têm que entender sobre o fogo. O elemento fogo, ele não se cria no atrito, ele se materializa no atrito. A dimensão ígnea, que é a dimensão do fogo, né? É por isso que existem elementais do fogo, que são as salamandras e outros. É uma dimensão espiritual, que ela, em dadas condições, se materializa na dimensão física. Então, não importa se você vai atritar duas pedras ou se você vai acender
com o fogo. Só que o atrito, existe um orixá na Umbanda, né, que é Ogum, que é o orixá do atrito, né, que trabalha nesse aspecto de demanda, nesse aspecto de limpeza, purificação e tudo mais. Então, quando você faz esse movimento com o fósforo, há uma pequena explosão. Essa explosão, por si só, já é um descarrego. Então, quando você está acendendo com o fósforo, só que é claro, gente, que tem que ser intencional. Então, você já acende com essa intenção, com esse intencionamento, né? Então, você acende ali com o fósforo, aquela explosão que dá já é um descarrego, já limpa o ambiente. Então, quando você acende uma vela com fósforo, aquela pequena explosão já vai limpar o ambiente onde a própria vela vai ser acesa. Então, é legal acender com o fósforo, mas não é regra, tá? Porque a gente vai estar trabalhando mais com o aspecto da vela em si. Então, se ela acender, ou seja, com fósforo, com isqueiro, não tem problema. Mas o fósforo tem, de fato, esse fundamento, tá? Só para vocês saberem. As velas, então, elas fazem parte, né, da maioria das religiões. Antes das velas delas serem descobertas, vamos dizer, o fogo já era um elemento associado à espiritualidade, oferecido a Deus. Por exemplo, quando a gente pega lá na Bíblia, né, no Antigo Testamento, por exemplo, Deus fala com Moisés através da sarça ardente, né, uma árvore que pegava fogo. A presença de Deus queimava ali aquela árvore. Na antiguidade clássica, por exemplo, era muito comum entre os gregos, né, principalmente, queimar alimentos aos deuses, né? Uma porção do alimento era queimado aos deuses. Então, se eu estava lá comendo um pedaço de carne, eu pegava um pedaço da carne e lançava na fogueira, né, como uma oferenda aos deuses, porque o fogo, né, ele tem esse aspecto de elevar. Que, por exemplo, vamos pensar como os antigos pensavam. Tudo que queima vira fumaça e sobe. Os deuses moram lá em cima, então tudo que é queimado é levado até os deuses. O fogo, ele tem um aspecto de transmutar. Então é muito importante vocês entenderem isso. O que é transmutar? Transmutar é pegar algo e elevar, mudar a vibração, mudar a frequência. Então tudo aquilo que é queimado é purificado, né? Então é oferecido. Então o fogo ele já era utilizado como um elemento, né, oferecido aos deuses, porque o fogo ele era tão sagrado que a gente tem, por exemplo, o mito de Prometeu, né? O que é o mito de Prometeu? Na Grécia Antiga, os deuses, né, eles tinham um grande domínio sobre os homens. Prometeu era o titã que criou os seres humanos, que moldou os seres humanos na mitologia grega. E ele amava os seres humanos. Então, ele rouba um pouquinho ali do fogo e entrega aos homens, né? Então, no momento que o fogo é dado ao homem, os homens começaram a ter mais poder, protegiam-se das feras da noite, se aqueciam no frio, cozinhavam o alimento. Então, aquilo deu poder ao homem, o fogo deu poder ao homem. Oberon, que é um escritor americano, ele fala que a magia surge no mundo junto com o fogo. Por quê? Magia, e é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, está associado a transmutar e a mudar. Todo ato de cozinhar é um ato mágico, tá, gente? Isso é importante vocês entenderem. Cozinhar é magia. Tanto que a maioria dos instrumentos de uma bruxa são elementos de cozinha. Então, você tem lá o caldeirão, você tem lá a colher de pau, você tem a adaga, que é uma faca, basicamente, as ervas, que são temperos, a vassoura, que varre a casa. Então, cozinhar é um ato mágico. Eu tenho uma frase que eu sempre falo: tudo que vale na cozinha vale na magia e vice-versa. Então, o que acontece? O fogo, ele transmuta as coisas. E aí, quando o homem começou, por exemplo, a transmutar, então tinha muita vegetação numa área. Eu punha fogo, ela ficava disponível para arar, para plantar. Então, eu pegava a carne crua e o sabor dela melhorava. As doenças também, né? O calor ajudava a combater as doenças, proteger das feras da noite. Então, o fogo, ele nos acompanha a nossa evolução. Até o nosso desenvolvimento cerebral, o nosso córtex, o nosso cérebro se desenvolveu para que a gente pudesse comer carne cozida. Então, foi junto com a invenção do fogo que a nossa evolução se deu. Então, o fogo ele tem esse aspecto de transmutar e evoluir. Só que o fogo ele tem uma natureza muito intensa, e é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, tá, gente?
O fogo, mesmo vocês sendo bruxos, mesmo tendo a melhor das boas intenções, quando trabalhar com o elemento fogo, toma cuidado. Não deixa nada inflamável perto, toma muito cuidado, assim, busque acender no momento que você pode, ficar de tempos em tempos vigiando, porque a quantidade de acidentes que acontece, e a pessoa fala, gente, mas eu acendi para o meu anjo de guarda, mas eu acendi com uma boa intenção, não tinha maldade. Sim, só que as salamandras, né, que são os elementais do fogo, são extremamente temperamentais, e aí quando você materializa o fogo, você abre um portal para as salamandras na sua casa, na sua vida, de modo geral. E elas, assim, elas são muito intensas, tá? E dentro da intensidade delas, muitas vezes elas podem prejudicar vocês. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, o fogo sempre foi uma dádiva dos deuses, associado a mesmo presente dos deuses e um elemento de transformação. Hoje em dia, né, a gente estima-se que há mais de 50 mil anos antes de Cristo, os nossos homens primitivos já utilizavam banhas, óleos retirados ali dos animais e utilizavam para manter o fogo aceso, né? Aquilo com o tempo foi se desenvolvendo, né, a ponto assim de se tornarem o que nós conhecemos como vela. Só no século X a.C., então, ou seja, há 50 mil anos atrás, o homem já utilizava alguma forma de manter o fogo contido. Nas runas, né, quem fez o meu curso de runas, é bem interessante que a gente tem essas duas manifestações. Nós temos ferro, que é o fogo em expansão, o fogo em explosão, e nós temos cano, que é o fogo contido, que é a energia do fogo sobre o domínio. Uma vela seria a runa cano, tá? Seria esse fogo materializado, seria esse fogo, né, onde você pega ali o que você precisa dele sem ser destruído por ele, ou sem perder o contato. Então, há 10 mil anos, né, por exemplo, nós temos referências na Bíblia. As velas eram nada mais do que juncos, né, que é uma árvore, besuntado com sebo. E aí algumas descobertas na Grécia, no Egito, né, mostram também essa questão das velas. Na Grécia era muito comum, né, no 6º dia de todo mês, acender essas velas primitivas à deusa Ártemis, né, que é a deusa Diana para os romanos, que era uma deusa grega da caça, tá? Então era uma oferenda a elas. Na Idade Média, as velas iluminavam as igrejas, mosteiros, salões. Nessa época, o clero aconselhava o uso de velas brancas para afugentar as bruxas e os agricultores utilizavam as velas para proteger os rebanhos. O material mais comum era o sebo de animais. Isso tinha desvantagem, criava muita fumaça, né? E o cheiro não era muito bom. E tinha algumas velas feitas de cera de abelha, que era mais cara, mas o cheiro era melhor e tudo mais, mas ela não tinha demanda, não tinha capacidade de suprir toda a demanda. Então, durante muito tempo, foi utilizado basicamente o sebo ali dos animais para manter essas velas acesas. O uso das velas, então, pessoal, era uma coisa muito utilizada na igreja no passado, né? Eu venho de zona rural, então, até 15 anos atrás, eu conheci pessoas que utilizavam as velas, assim, para a iluminação da casa. Então, não é uma realidade tão distante e, talvez, em algumas regiões, principalmente do interior, pessoa de gasguei, principalmente no interior, era comum, ainda usa-se muito isso, tá? A gente não pode achar que a nossa bolha, a nossa realidade condiz com a realidade de todas as pessoas. Então, a igreja aconselhava acender velas brancas para afastar as bruxas, né, os maus espíritos, para afastar as energias negativas. Enquanto velas negras, velas mais escuras, eram utilizadas, né, com esse intuito mais de amaldiçoar, de negativar e tudo mais. Lembrando sempre, gente, inclusive é uma das coisas que o pessoal do candomblé, eu conheço algumas casas de candomblé que não utilizam velas coloridas para nenhum orixá. Porque até pouco tempo atrás, o que se tinha era só as velas brancas. Não existia velas com a abundância de cores que a gente tem. E é uma das coisas que a gente vai aprender hoje. Então, tem casas mais tradicionais que ainda hoje, elas não utilizam velas coloridas, tá? Então, a gente tem que entender isso. Mas que a cor da vela é importante, sim. Eu acho que mais importante do que o formato, o tamanho
o mesmo material é a cor, e a gente vai entender isso por quê. Mas, na ausência de uma cor específica, vocês podem substituir pela vela branca, tá? Com o tempo, né, o uso das velas, a fabricação de velas, junto ali com a parte do desenvolvimento, foi acontecendo, e aí a gente chegou a essa vela que a gente tem hoje, que é essa vela feita de parafina. Ainda hoje existem velas de abelha, que eu gosto muito de trabalhar, inclusive, tá? Aquelas velas feitas de cera de abelha, é muito bom, principalmente para coisas associadas a negócios e a relacionamentos. É muito, muito bom utilizar essas velas. O cheiro é mais agradável e o poder, o elemento da vela em si também é muito bom. O nosso curso, né, é um curso de magia das velas. O elemento predominante são as velas, né? Mas a gente tem essa palavrinha, magia das velas. O que é magia? Magia, né, é uma coisa que existe no imaginário coletivo das pessoas. É como algo fantasioso para alguns, tá? Isso não existe, não é assim. Algo negativo para outros, né? Uma coisa perigosa, uma coisa do mal. Muitas religiões dizem que o poder da magia vem do mal, das trevas e tudo mais. E tudo isso acontece, né, por uma propaganda que durou séculos, né? Então, é uma ideia que foi incrustada na sociedade durante muitos séculos, talvez milênios. Então, desde a ascensão do cristianismo lá no século III depois, né, de Cristo, que a igreja vem massacrando essas práticas ditas pagãs e atribuindo ao demônio, né, esse poder. Mas magia não é isso, tá? A palavra magia, ela deu origem a outras palavras boas, por exemplo, magistério, magos, né? Magia é conhecimento. Magia é um conhecimento, é uma dádiva que é de todo ser humano. Então, a magia é isso, ela sempre existiu. Todas as religiões do mundo trabalham com a magia, mesmo aquelas que desconsideram a magia, trabalham com elementos de magia. A magia, então, ela é um dom de todo mundo. Então, qualquer pessoa pode praticar magia. Na verdade, todas as pessoas fazem magia. Só que o que define um mago, um espiritualista, uma bruxa, é que ela o faz com consciência. Por exemplo, existe a lei da atração, que diz que semelhante atrai semelhante. É uma lei cósmica que existe, eu acreditando nela ou não. Todo mundo está sujeito a ela. Então, lá a pessoa que não liga muito para isso, e que está, minha vida é uma merda, desculpa a expressão, tá, gente? Só para exemplificar. Minha vida é uma merda, nada dá certo para mim, eu nasci para sofrer. Ele atrai para a vida dele essa energia, e mais daquilo ele tem. É igual eu costumo dizer, por exemplo, acordou de manhã, bateu o dedinho ali na quina da cama, aí xingou, aí já perdeu o ônibus, já brigou com a mulher, e aí o dia vai ladeira abaixo. Por quê? Porque mais daquilo a pessoa vai recebendo, mais daquela vibração a pessoa vai recebendo. De igual forma, aquela pessoa, por exemplo, então, a bruxa, o espiritualista, o mago, não importa o termo que você queira utilizar, ele sabe disso. Então, ele busca trabalhar o padrão mental dele, ele cuida das palavras que ele fala. Então, ele atrai aquilo que ele quer. Os dois vão atrair aquilo que vibra. Só que um atrai sem saber e o outro atrai com consciência. Essa é a diferença de um mago, de um bruxo, com uma pessoa comum. Não é que um é mais especial que o outro, não é isso. É que um usa o seu conhecimento. Magia define-se basicamente como capacidade de alterar a realidade de acordo com a sua vontade, usando para isso o seu conhecimento. Toda magia está associada ao ato de transmutar. Por quê? Você vai pedir algo que você quer. Você vai buscar algo que você quer. Você vai mudar uma realidade. Então, você quer prosperidade que você não tem. Você quer um relacionamento que você não tem. Você quer uma cura porque você está doente. Então, a ideia da magia é a transmutação. Por isso que a cor, por exemplo, mais predominante da magia é o violeta, é o roxo, que é uma cor de transmutação. As palavras ao longo do tempo, vou pegar, por exemplo, o Wicca, que é uma versão da bruxaria, que vem do inglês, que significa moldar, né? Como moldar o barro. Eu vou pegar, por exemplo, alquimia, né? que gerou a química, que visa transmutar as coisas, transmutar metais em ouro,
né? Então, por exemplo, Kimbanda, né, no seu original é curador, né? Então, percebam que tá sempre esse aspecto de mudança está envolvido ali com magia. Usando a sua vontade. Isso é uma coisa importante dentro da magia, vontade. A vontade aqui não é assim, eu queria tal coisa. É uma vontade que te move. E aí eu diferencio vontade de desejo. Desejo, ele dá e passa. A vontade é uma coisa que é firme. A vontade, por exemplo, pegando de novo a questão da vela para exemplificar, o desejo pode ser esse estopim que você acende, mas é a vontade firme que mantém a vela. A vontade seria a cera que mantém essa chama acesa. Então, é muito importante quando você vai fazer uma magia, você estar consciente do que você quer e se movimentar naquela direção, porque é a sua vontade que vai manter todo aquele arranjo energético acontecendo. Quando a sua vontade cai, aquele rearranjo também começa a ruir, porque a base é você. Então, magia define-se disso. E usa o conhecimento para tanto, né? O conhecimento do quê, Gilberto? Conhecimento principalmente das leis cósmicas, né? Bruxo tem que conhecer as leis universais, porque é sobre elas que você trabalha. O bruxo, ele não tem um poder sobrenatural. Porque não existe sobrenatural. Quando a gente fala de sobrenatural, é além do natural. E tudo é natural. O que acontece, né? Tanto que um dos nomes que a gente utiliza muito para falar de magia é ciência oculta. É só um conhecimento que ainda não foi revelado, não foi validado cientificamente, porque a ciência hoje, ela trabalha nesse aspecto de querer provar, e certas coisas são difíceis de serem provadas. Não porque não funcione, mas que o próprio ambiente do laboratório modifica a experiência. Então é importante vocês entenderem que magia, espiritualidade, gente, nada mais é do que é a mesma lei, é a mesma física, é a mesma só é uma coisa desconhecida, mas não é nada fantasioso. E aí quanto mais você conhece, mais poder você tem. Eu costumo dizer que a bruxa mais poderosa é aquela que sabe mais, porque ela entende como funciona e ela direciona as coisas. Por exemplo, vou te mostrar um exemplo prático para vocês entenderem. Vai chover amanhã. Você pode ser pego de surpresa e se molhar, ou você pode olhar a previsão do tempo e ver, olha, amanhã vai chover, sair de casa com guarda-chuva. As duas pessoas viveram a mesma situação, mas eu tenho certeza que para quem não tinha guarda-chuva, foi muito pior. Para quem tinha guarda-chuva, ele não se molhou, sabe? Ou a pessoa pode ter se programado. Então, magia é isso. Magia não é você mudar a realidade no sentido de que o mundo vai servir você. Você pega o que já existe e se serve melhor daquilo ali. É como nadar contra a correnteza ou nadar a favor da correnteza. Você nada a favor. Você entende, é por aqui que eu tenho que ir para chegar onde eu quero. Então, se eu entrar no rio aqui e sair lá, eu consigo chegar. Agora, nadar contra é difícil. Então, a bruxa, ela trabalha em ressonância com a natureza e não contra a natureza. Então, é muito importante vocês entenderem isso aqui, tá? Então, magia, capacidade de alterar a realidade de acordo com a sua vontade, usando o seu conhecimento para tanto, tá, pessoal? Então, vamos lá. As velas são símbolos de iluminação e transformação. Transformação, que é uma palavra de ordem quando a gente fala de magia. O fogo nelas representa um mundo espiritual e é um canal de comunicação com a fonte divina. Vou acender a vela aqui de novo, aqui, só para mostrar algo importante para vocês. Vocês, eu e todos os seres vivos, de certa forma, somos velas. O nosso corpo seria como o corpo da vela, a cera da vela. O nosso espírito como a chama da vela. Então, o que acontece aqui? A vela, ela representa você. E é por isso que, às vezes, em muitos rituais, você vai utilizar a vela para representar você ou alguém. Onde a chama é o seu espírito, né, que foi entregue, que foi materializado, que o fogo ele já existe, a gente já conversou sobre isso. Ele só se materializa, como o nosso espírito. Ele já existe, ele só se materializa no corpo físico. E enquanto esse corpo físico consegue sustentar essa chama continua, essa vela continua acesa. Quando essa
esse corpo já não consegue mais sustentar, essa vela se apaga. O fogo deixa de existir? Não, ele só volta para a dimensão ígnea, como o nosso espírito. Então, a vela, ela representa a ação do espírito na matéria. A vela vai representar o mundo espiritual. Por isso que é muito comum a gente utilizar, né, a vela em rituais mágicos. Então, ela pode representar você, ela pode representar o seu anjo da guarda, ou seja, a ação do espiritual no físico. Ela pode representar Deus, ela pode representar um orixá, ela pode representar um espírito, e assim vai. A vela, né, então, ela vai representar a luz e a vida espiritual. Simbolicamente, acender uma vela é representar a transmutação de nossas orações ou intenções. E aí eu volto àquele... A magia, por mais que ela tenha evoluído, né, os princípios que nós vivemos hoje na espiritualidade são os mesmos que os nossos ancestrais viviam. Então, quando alguém ia lá e queimava o alimento oferecendo para os deuses, é o que nós fazemos. Quando você acende uma vela e faz um pedido, você está transmutando aquela energia que está sendo emanada através da vela. A vela se torna um portal. Eu não sei, inclusive convido vocês a exercitarem a evidência de vocês através da vela, que é uma técnica que eu usei muito no início do meu desenvolvimento. Pega uma vela, coloca mais ou menos a 1 metro de você e fixe na chama da vela por alguns minutos. Nesse exercício, o seu terceiro olho vai abrindo. Pode ser que você tenha visões ali daquele espaço que você está, tá? Visões da vela, ou pode ser que nos dias subsequentes, né, a esse exercício, a sua visão espiritual comece a se abrir. Eu fiz muito esse exercício lá, 8, 9, 10 anos atrás, quando eu queria abrir minha visão. Mas por que eu citei esse exemplo? Quando você acende uma vela, abre-se um portal. Na minha visão, sempre se manifestava, não na chama especificamente, uns 2 centímetros, 3 centímetros acima da vela, e à medida que a vela ia ficando acesa, ela ia abrindo. Como se fosse uma vagina, né? Naquele formato, sabe? E aí, quanto mais aquela vela fica acesa, ou mais energia você concentra, mais aquele portal se abre. Por isso que a gente faz orações. A vela, né, as nossas orações chegam a Deus, a Santa, aos orixás, né, ao universo, por aquele portal. E esse portal, então a vela ela abre um portal. Esse portal vai ser, o que vai direcionar? É como um telefone. Por exemplo, o telefone de vocês liga para quase todo o telefone do planeta. Vocês só precisam colocar o número certo, discar o número certo. Então é a mesma coisa. A vela vai abrir portais para qualquer dimensão da vida. O que vai selecionar é a sua conexão, que é o que a gente fala de firmar a cabeça. Na Umbanda, a gente fala sobre a necessidade de a gente firmar a cabeça quando vai acender vela. O que é firmar a cabeça? É se concentrar no que você está fazendo. É concentrar no pedido. Você não vai acender uma vela pensando em outra coisa. Você vai pensar no que você quer. Então, as velas, elas abrem esse portal, elas levam aos deuses, né? Ela leva ao universo esse pedido, essa mensagem. Conforme a tradição espiritual, ela pode ser dedicada a um santo, a um mestre, a um anjo, a um guia. E aí, uma vez que você dá dono para essa vela, acabou, ele é dele. Então, uma coisa que é muito importante, nós não reaproveitamos velas oferecidas. Tá? Então, por exemplo, acendi essa vela para Pombagira. Aí apaguei ela e acendo ela agora para o meu anjo de guarda. Não existe isso. Ofereceu a vela para uma egrégora, é dela. Pode ser, por exemplo, que você pegue uma vela mais grossinha assim, por exemplo. Essa vela aqui vai ser para o povo cigano. Acendi essa vela, terminei meu ritual, apaguei essa vela, e aí depois eu acendo para o povo cigano de novo. Isso pode acontecer. Você pegar uma vela, geralmente uma vela mais grossa, né? E utilizar para representar uma egrégora. E aí você pode acender quando você quer ativar aquela egrégora. Isso é possível. Agora, acender para uma divindade, oferecer para outra, não pode. Você gera um atrito energético muito grande. E a ressonância costuma não ser muito positiva, tá? Então, a primeira coisa. Aproveitando o gancho, eu falo o seguinte. Tem pessoas que falam assim, acender vela dentro de casa é perigoso. E não é verdade.
Só que tudo tem um fundamento. Não é à toa que isso foi criado. Muitas escolas espirituais, principalmente escolas como a Umbanda, por exemplo, elas são muito paternalistas. Elas são muito cuidadosas. E tem que ser, porque muitas pessoas são irresponsáveis, muitas pessoas não têm trato, né, fazem as coisas para o rumo. Então, muita coisa que diz assim, não pode, não é que não pode, é que se aquilo for feito sem cuidado, pode gerar problemas. Vou dar um exemplo para você. Você acendeu a vela sem estar com a cabeça muito firme. Aquela vela vai abrir um portal, porque a natureza dela é abrir um portal. Mas ela vai abrir para onde se eu não direcionei essa vela? Para a vibração próxima do ambiente. Então, se o ambiente estava carregado, ela vai abrir o portal para uma dimensão astral parecida com a vibração do ambiente que ela se encontra. Então, pode criar mais negatividade para a sua casa. Agora, se você acendeu essa vela para Nossa Senhora Aparecida, para o seu anjo da guarda, para o seu caboclo, para o seu orixá, firme, não tem como aquela vela ser utilizada por um obsessor. Agora, se você usou essa vela com má intenção, se você não firmou bem essa vela, aí sim ela pode ser utilizada para obsessões, né? Pode abrir portais negativos. Outra coisa importante, vela para desencarnado, vela para alguém que já faleceu. Gilberto, mas as entidades são desencarnadas, mas é outro tipo de desencarnado. São espíritos que já passaram por um grau de evolução, que já passaram por um processo evolutivo, que já superaram aquilo ali. Então não precisa mais ficar preso à matéria, ela não vai te prejudicar. Agora, se você acende vela, por exemplo, por mais que você amava alguém, seu irmão que faleceu, a sua mãe que faleceu, a sua avó que faleceu, seu ex-namorado que faleceu, dentro da sua casa, isso é problemático. Tem dois caminhos possíveis para essa situação, e nenhum dos dois é bom. Primeiro, essa pessoa querida está numa zona umbralina. O que é uma zona umbralina? Umbral, as pessoas não conseguem definir bem o que é umbral. Umbral é um espaço onde a pessoa não está mais aqui, ela já desencarnou, mas ela ainda está presa aqui de alguma forma, por algum vício, comportamento, uma série de coisas. O umbral é aquele meio da porta entre dois ambientes. Então, a pessoa ela nem foi para frente, para o mundo espiritual, para as colônias, para as dimensões espirituais, e nem pode voltar para trás, porque ela não tem mais um corpo. Então, ela fica nessa dimensão. O umbral funciona por mente coletiva. Existem várias dimensões umbralinas que são mentes coletivas. Por isso que existe o Vale dos Suicidas, o Vale disso, o Vale daquilo, porque são espíritos afins, né, naquilo que mantém preso a zona umbralina, e eles trabalham, até a mente deles é meio grupo. Quando você acende uma vela para um ser que está no umbral, e aí entra o culto às almas, que eu vou falar sobre ele, você abre um portal para a sua casa para todos aqueles seres que estão naquele ambiente, na mesma frequência do desencarnado. Você criou uma porta do umbral na sua casa. Eu atendi há muitos anos uma moça que a boneca da casa dela ficou mal assombrada, tipo a Anabelle. E aí, na hora que eu estava ali conversando com ela e tudo mais, o meu mentor me intuiu perguntar se ela acendia velas dentro de casa. E todos os dias, meio-dia, ela acendia uma vela para a avó dela que estava desencarnada, que ela tinha uma ligação muito forte. Falei, olha, limpa a casa, dei as orientações para limpar a casa e pare de acender vela. Quer acender vela para sua avó? Acende numa igreja ou acende no cemitério. Acabou as obsessões da boneca. Então, o umbral, então, o primeiro caminho é esse. Se você acende uma vela para um desencarnado dentro de casa, você abre essa porta, né, da zona umbralina. Segundo, essa pessoa que você tanto ama está numa colônia de luz. Está bem. Você acende a vela, você abre um portal. O seu sentimento... Nossa, tá foda. O seu sentimento, ele arrasta ela para próximo de você. Só que esse espírito estava num lugar bem, tranquilo, e você trouxe ele para o nosso mundo, que é um mundo caótico. Normalmente, a gente, quando pede ajuda ao desencarnado, não está bem.
Então, você cede para ele todo esse desequilíbrio. Você pode atrapalhar a evolução espiritual dele. Então, quer dizer que eu não posso acender vela, Gilberto, para desencarnar dentro de casa. Não posso acender vela para desencarnar dentro de casa, não. Você pode acender numa igreja, porque ali tem todo um aparato espiritual que vai ajudar aquele espírito. No próprio cemitério, mas na sua casa, não. Na sua casa, só para anjo de guarda, divindades, espíritos de luz. Isso aí você pode, porque já são seres ascensionados, seres evoluídos. Agora, para esse tipo de entidades, não. Por que, por exemplo, quem cuida das almas, né, que é um culto muito poderoso, mas muito perigoso também, que para quem não sabe o que é o culto às almas, são basicamente as almas que vagam, né? Almas que caminham, almas que são almas grupo. Tanto que é almas porque estão nesse formato de mente coletiva mesmo. Não é uma, é várias. Então, geralmente, cuida fora de casa. Por quê? Porque se você cuidar dentro de casa, você atrai aquelas almas penadas, aquelas almas que vagam para sua casa. E essas almas, de modo geral, elas ainda estão muito presas à matéria, por isso que elas precisam daquela chama, por isso que elas obedecem o que você faz. Então, tem gente que faz lá, eu vou oferecer um maço de vela toda segunda-feira, se vocês me derem tal coisa. Elas vão querer, que elas precisam de elementos da matéria para manter aqui. Então, o culto às almas entra nesse mesmo princípio. O culto a Exu, ele não é, a gente não faz isso dentro de casa, mas não é pelo mesmo motivo. Vou explicar isso para vocês. Exu significa esfera, expansão. A gente cultua Exu fora de casa, numa varanda, num quintal, numa área externa, né? Por quê? Porque ele precisa de espaço para atuar. Quando você acende uma vela para Exu, aquela energia se expande demais. E o ambiente interno, muitas vezes, não é o mais adequado para isso. Gilberto, mas e quem mora em apartamento, que não consegue acender uma vela do lado de fora? Não tem lá de fora no apartamento. Aí a sugestão que eu te dou é, ou, por exemplo, um terraço, ou então numa área de menos movimento da sua casa. Por exemplo, a área ali onde a gente... a área de serviço, né, que a gente fala. Por quê? Porque é uma área menos movimentada, é uma área que tem muita predominância de água. A água ela é ótima para fazer a limpeza energética do ambiente. Tanto que quando eu vou na casa da pessoa, geralmente eu vejo que às vezes o lugar menos carregado é a área de serviço, quando não está muito entulhado, né? Mas, assim, por causa desse fluxo de água que tem ali, gera uma purificação. Mas aí Exu a gente cultua lá de fora, por isso. Não é que se você cultuar dentro de casa vai ser ruim. Não, eles também são espíritos de luz. Só que a energia que eles trabalham funciona melhor do lado de fora. Tá? Então, basicamente isso. O elemento fogo, né, que é o elemento que a gente está trabalhando, ele é encontrado no Sol, ele é encontrado no vulcão, né, que está no centro do nosso planeta. Ele é encontrado em nós. As nossas células, elas são aquecidas, né? Há um calor interno, há uma chama interna no nosso corpo. Então, o elemento, ele vai se manifestar, o fogo, ele se manifesta através, por exemplo, o coração, gente, ele é ígneo, ele é uma chama viva, que pulsa, né? O movimento é calor, todo movimento gera calor, o movimento é energia, né? Então, o fogo, ele está gerado por nossas células, e é esse fogo que nos permite viver. Então, na magia natural, o fogo ele é projetivo e ativo. O fogo nunca é passivo. Então, por exemplo, mesmo quando você faz um pedido, o fogo ele vai levar aquele pedido, ele vai transmutar aquele pedido, mas ele não vai pegar para ele aquele pedido. Fogo é um elemento muito puro. Ele não pega nada que não seja dele. Ele pode transportar, transmutar e levar, mas ele continua fogo. Ele continua ele. O fogo ele transmuta energias positivas e negativas em positivas, por isso que num ritual de magia, o elemento fogo é crucial. Porque qualquer pedido que você tenha, qualquer intencionamento que você tenha, sempre tem energias negativas que podem fazer parte daquele universo. Então, por exemplo, você vai fazer um ritual de amor, né? O elemento fogo ali, ele vai ajudar a cortar, por exemplo. Porque a gente tem que entender que nenhum problema tem uma causa única. Então, vou pegar, por exemplo, uma pessoa que está há muito tempo sozinha, né? E quer um relacionamento, vai fazer um ritual ali com as velas rosas, a gente vai aprender no futuro, para o amor.
o que pode fazer com que essa vela, o que pode estar gerando essa solidão? Relacionamentos do passado, que ela possa estar ainda prendendo ela. Então, o elemento fogo, no momento que você faz esse pedido, por mais que você desconheça os processos, a magia ela vai atuar em todas as frentes. Então, ela vai queimar laços que estão te impedindo de ir para frente. Pode ser que, por exemplo, tenha crenças limitantes suas sobre o amor, o fogo vai transmutá-las. Pode ser algum trabalho que foi feito contra você, o fogo vai queimar. Prosperidade. Às vezes você faz um ritual para melhorar a sua prosperidade. E às vezes tem muita inveja sobre a sua vida, o fogo vai transmutar aquilo. Um karma, o fogo vai transmutar aquilo. Então, o fogo ele é muito importante nos rituais por isso, tá? Nem que seja uma vela, por mais que o pedido não tenha ali, coloca, porque vai ser bom. Uma outra coisa importante que traz tanto poder às velas é o seguinte: uma vela acesa contém aqui os 4 elementos condensados. O universo, a gente tem um aspecto que é Deus. Tudo no universo é Deus. Deus ele é uma energia transcendental, que está acima de tudo. Essa energia ela se manifesta na natureza inicialmente de 2 formas, né? Que você pode chamar de yin e yang, você pode chamar de luz e trevas, você pode chamar de Deus e deusa, né? Essa manifestação dual depois se divide em 4, são os 4 elementos. Quando os 4 elementos se juntam, você tem ali o espírito, né? A Deus e o Deus, e depois você tem a criação. Então, tudo no universo, para ser criado, foi criado dentro dos 4 elementos, na sua composição, tudo tem os 4 elementos. E quando você vai fazer uma magia, você precisa desses 4 elementos presentes. Então, é muito comum nos rituais você ter lá incenso, água ou alguma bebida representando o elemento água, cristais representando a terra, ou uma planta, ou a terra, ou cinza representa a terra. Só que uma vela, por si só, ela já concentra os 4 elementos. Obviamente, o fogo, né, está representado na chama, o ar que nutre, e a terra e a água está representado na própria parafina, na própria composição, né, do corpo da vela. Então, quando você tem uma vela acesa, você tem os 4 elementos trabalhando em conjunção. E aí, se eu direciono essa vela para alguma coisa, toda aquela energia construtora, geradora, criadora, se concentra no meu pedido, na minha intenção. Então, alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei até aqui? Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta que gostaria de fazer? Se quiser fazer no chat, se quiser abrir o áudio, pode ficar à vontade, pessoal. Valquíria, Eliane, Alana. Eu queria fazer uma pergunta, naquela pergunta que eu fiz para você em relação ao fósforo, porque eu nunca tive essa informação que você disse do atrito, né? A informação que eu tinha é pelo elemento madeira, que essa parte mais natural, na verdade, tem uma outra conotação ao acender a vela do que um isqueiro, do que o fogão, do que... Isso faz muitos anos que eu escutei, eu não sei se isso tem fundamento, mas eu não consigo mais acender vela de uma outra forma que não seja com fósforo, mas talvez seja, sei lá, uma crença, eu não sei exatamente. Não tem um certo fundamento, porque o que acontece? A madeira, por ser um elemento natural, ela suene, por exemplo, quando você está acendendo uma vela, todo o contato que você tem com os elementos mágicos ele é muito importante. Inclusive, quando eu for ensinar daqui a pouco vocês a montar velas, esse contato seu com o que você está manipulando é muito importante, que é a sua energia que está sendo trabalhada, né? Quando você acende com fósforo, é natural isso aqui. Então, no momento que você está riscando, a sua energia está indo junto no processo. Agora, o isqueiro, muitos são de plástico, né? Então, o plástico isola energia. Não passa energia no plástico. Então, tem esse aspecto também. É legal, é melhor, mas, assim, falar que isso vai, assim, o seu ritual vai deixar de funcionar por isso, não. Sabe? Não necessariamente, assim. O fogo, inclusive, gente, você precisa fazer um ritual. Não tem fogo perto, você pode mentalizar o fogo no ambiente.
E ele vai se materializar energeticamente ali. Porque dentro de você, você tem o fogo, no calor que te aquece. A Alana fez uma pergunta aqui. A Alana, deixa eu ver aqui, peraí. Alana, do que você está falando, meu anjo? Você tem alguma pergunta? Se quiser abrir o áudio ou mandar em texto, pode. Ah, você tem jeito para acender a vela. Meu anjo, é exatamente isso que eu estou falando aqui. Tradicionalmente, né, quando se trata de questões espirituais, a gente utiliza preferencialmente o fósforo, sabe? Por quê? Porque o fogo, primeiramente, pelo atrito que ele gera, né? Então, o atrito por si só já serve de descarrego, essa explosão que dá já serve de descarrego, tá? Então, descarrega o ambiente que você vai acender a sua vela, descarrega você no processo. Tem esse aspecto que eu te falei, por ser de madeira, a sua energia vai passar por ele, né? Então, por exemplo, a varinha geralmente é feita de madeira e ela canaliza ela extensiona a sua energia. O plástico, ele isola, então não tem esse contato seu com a vela. Porém, se você não tem acesso a um fósforo, ou se você prefere também o isqueiro, não vai atrapalhar o seu ritual. Entende? Então, é melhor o fósforo. Mas, se você acender com isqueiro, não vai afetar, porque o elemento fogo que é o importante. Entendeu? É só você abrir o áudio. Quer que eu abra aqui para você? Deixa eu abrir para você aqui. Aí. Só um minutinho. Alana, tenta falar agora, meu anjo. Não, não deu ainda não. Tem um botão que é o microfonezinho aí. Tenta clicar em cima. Aí, abriu. Fala. Tá aberto o seu áudio. Deve ser problema no seu microfone. Mas está aberto o seu áudio. Você está me ouvindo? Alana? Acho que ela está me ouvindo também, não. Então, pessoal. Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, só retomando aqui o nosso aprendizado. Então, o elemento fogo ele é o mais importante, sabe? É ele que vai definir a magia. Não importa como necessariamente você vai estar acendendo, mas é melhor que esse movimento, né, seja feito através do fósforo, quando isso é possível. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as cores da vela. Tá? E aí a gente tem que entrar numa questão. Como eu falei com vocês, nem sempre teve essa variedade de cores que a gente trabalha hoje. Nem sempre teve isso. Então, muitos locais mais tradicionais ainda hoje só usam vela branca. Só que as cores, elas têm muito poder. É evidente que tem. Quando a gente estuda as cores, quando a gente estuda os aspectos de cores, a gente percebe isso com muita clareza. Então, vamos lá. Uma coisa importante, né, que vocês têm que entender. A cor, ela tem um efeito visual, e isso é o primeiro ponto que você tem que destacar. Porque na magia, ela tanto acontece fora, quanto ela acontece dentro de vocês. Tá? Então, por isso que muito da magia é ritualizado, muito é teatralizado até. Porque você precisa captar, o seu subconsciente precisa pegar aquela informação. E quando ele pega aquela informação, ele cria aquela realidade. E aí é uma coisa interessante. Você tem um gênio da lâmpada, sabia disso? Alguém já te falou que você tem um gênio da lâmpada? E esse gênio da lâmpada se chama inconsciente.
O seu inconsciente é uma porção sua conectada ao todo. O seu inconsciente individual se conecta com o inconsciente do mundo. Aí que vem os sonhos, é daí que vem as visões. Vocês terem uma dimensão por alto, assim, do que se trata, de como é que funciona, né? Imagina o seguinte, uma praia, um mar aberto. O que é o mar aberto? É aquela praia que está em contato direto com o mar. Vem ondas, né, muito bravas de lá. E certas regiões têm algumas cadeias de montanhas que fecham a água e deixam a água mais tranquila. A troca da água daqueles lagos para o mar aberto é menor. Essa troca menor que se dá é mais ou menos o que acontece com a gente. O nosso subconsciente é o oceano, que está conectado a todas as águas do mundo. O nosso consciente é a praia ali, aquele lago que fica em volta. Quando você mergulha muito fundo, mas de onde que vem os peixes? De onde que vem a água? Do oceano. Então, o seu subconsciente, através dele, você está conectado a tudo o que existe. É essa dimensão que você acessa quando você faz leituras com oráculos. E essa dimensão, Alana, pode perguntar. Essa dimensão, então, que você vivencia, né? Essa dimensão, então, que você não faz muito a diferença, não, Alan, nessa coisa de acender para cima ou para baixo. Isso faz muita diferença na parte que a gente vai aprender hoje ainda, quando você vai untar ou quando você vai escrever na vela. Mas do acender, não tem muita questão, não. Não. Você pode, se você quiser, né, na magia, tudo assim pode ser usado. Por exemplo, quando você para baixo, você está banindo, você está colocando. Para cima, você está banindo, né? Mas, na prática, é uma coisa muito pequenininha, assim, é mais um temperinho, vamos dizer assim. Mas não tem muita diferença na prática, não. Agora, na hora de entalhar e na hora de untar, isso é importante. Então, o seu subconsciente é o seu gênio da lâmpada, pessoal. Tudo que você projeta nele vai se materializar na sua vida. Então, a magia é a mesma coisa. A magia é você colocando informações no seu subconsciente e ele vai te trazer aquilo ali que você está buscando, aquilo que você está pedindo. Por isso que a cor da vela é importante. Por exemplo, vou pegar o vermelho. O vermelho, inconscientemente, ele coloca todo mundo em estado de alerta. Por quê? Porque ele remonta à nossa memória ancestral de guerra. Aonde que o vermelho, principalmente o vermelho forte, né? Aquele vermelho carmesim, se encontra? No derramamento de sangue. E quando o sangue está sendo derramado, ou você está morrendo, ou você está numa guerra, a sua vida está em perigo. Então, o vermelho, ele te desperta essa emoção. Por isso que o vermelho, por exemplo, no ambiente, se você pinta uma parede inteira de vermelho num ambiente, você gera atrito ali dentro. Você coloca todo mundo em estado de alerta. E assim, é claro que eu não estou falando de uma exposição mínima, mas imagina você o dia inteiro em estado de alerta. Você fica tenso. Agora, se você pega um elemento vermelho e coloca num ambiente, ele te deixa atento e não vai te saturar a ponto de gerar agressividade. A vela vermelha, ela traz essa questão. Por exemplo, vamos falar de ambientes que são pintados... Você imagina um hospital psiquiátrico pintado de vermelho? Claro que não. Você vai superexcitar os pacientes ali que precisam de quê? De tranquilidade, calma, né? Geralmente, hospital psiquiátrico é azul clarinho, branco, né? Cores mais bem clarinhas. O vermelho você vai visualizar, por exemplo, num bordel, onde você quer que as pessoas estejam super excitadas, né? Então, isso é interessante. O vermelho você usa para chamar a atenção. Por exemplo, muitas marcas usam o vermelho, por exemplo, Coca-Cola, McDonald's, para chamar a atenção.
Então, quando que você vai usar a vela vermelha? Quando você quer trabalhar esses aspectos. Energia, força, vitalidade, sexualidade, impulso. Aquela pessoa, por exemplo, que está apática, que está sem energia, você vai utilizar o vermelho. Pessoas, por exemplo, você vai utilizar para paixão, né? Por exemplo, por que a gente usa muito vermelho para rituais de amor, no sentido de atração, sensualidade? Porque você libera sangue, né? Coração pulsante. Quando você precisar dessa energia. O vermelho tem que se tomar muito cuidado. Acender muita vela vermelha pode te deixar agressivo, pode te deixar intenso demais. Uma pessoa muito intensa geralmente vibra no vermelho. Então, só quando você olha para a vela vermelha acesa, você já tem já se impregna dessa energia. Quando você coloca isso ritualizando, colocando o espírito, né? Então, quando você acende uma vela, você está colocando uma essência divina. Você materializa aquilo na sua vida, ou da pessoa, ou da situação. Um ritual maravilhoso que eu uso muito com vela vermelha, tá? E simples. Eu vou ensinar muita coisa assim enquanto vou falando da teoria. Por exemplo, vou começar um projeto. Eu pego uma vela vermelha, pode ser uma vela de 7 dias ou uma vela comum, e depois eu vou ensinar como você entalha. E direciona, por exemplo, quero fazer um evento. Eu coloco o nome do evento, a data do evento, acendo essa vela intencionando que toda essa energia desenvolva aquele projeto, seja direcionada àquele projeto. Eu vou ensinar a entalhar e escrever daqui a pouco. Então, a vela vermelha você pode usar para isso. A vela vermelha você pode utilizar, por exemplo, para resgatar o libido de um casal. Então, às vezes, já não... O que acontece? Principalmente quando você tem um relacionamento de longa data, né? Então, você pode acender a vela vermelha que se relaciona ao seu chakra básico. Né? Então, você pode acender para reacender, pode colocar o nome do casal ali de um lado e do outro e acender aquela de um lado e focar na intenção. Lembrando que a mente é que vai direcionar esse portal para onde que essa energia vai ser direcionada. Então, a vela vermelha serve para isso. Você pode, inclusive, encantar uma vela vermelha com essa intenção, colocar lá no quarto, acender nos momentos de intimidade e apagar depois. É uma dica bem legal para vocês. Então, o vermelho traz esse aspecto. Vou pegar um outro exemplo bem legal. Vocês podem, inclusive, fazer esse exercício. Fechem os olhos agora. Se você está assistindo o vídeo também, depois não tem problema. Feche os olhos. Relaxa, respira. Agora, abra o olho focando na minha tela. A primeira cor que eu tenho certeza que se destacou, agora é o amarelo, porque ele está aqui, mas a primeira cor que vocês viram foi o verde. Eu sei que agora... Não, eu sei que ou esse verde aqui, ou o verde aqui do gnomo. Vocês podem até refazer esse exercício de novo. A primeira cor que você sempre enxerga num ambiente, a primeira que você identifica, depois você vai identificar a predominante, é sempre o verde. O verde, isso é científico, vocês podem testar várias e várias vezes. Eu sei que eu estou de amarelo aqui, esse amarelo vai se destacar. Mas o verde é a primeira cor que o seu cérebro identifica. Isso acontece, né, primeiro, por dois processos. O verde, ele é a cor do equilíbrio, ele é a cor do espectro do equilíbrio. E a mente sempre busca o equilíbrio, ela sempre busca a base. A base mais equilibrada é o verde. O verde, ele remonta à natureza. Por que, gente, que a gente gosta, quando a gente... Pode ser o homem mais materialista do mundo. Quando ele vai na natureza, ele acha bonito. Ele entende que tem alguma coisa a mais ali, sabe? Nas folhas que caem. O verde, ele é cura. Por exemplo, por que geralmente... Né? O verde, tudo que é de saúde, muitas vezes tem essa cor verde, porque o verde ele é curativo. Por exemplo, é uma cor ótima para você que trabalha, não necessariamente o ambiente inteiro, mas ter ali na decoração, você que é terapeuta, você que trabalha com alguma forma de cura, ter algo verde é muito legal. Verde é a cor da cura, é a cor do equilíbrio, é a cor do emocional.
Por que o verde é a cor do equilíbrio, Gilberto? Porque verde é a mistura do amarelo com o azul. Uma cor quente e uma cor fria. Então, é uma cor neutra. Então, rituais de cura, você sempre pode estar utilizando uma vela verde. Porque ele traz esse equilíbrio. Porque a doença, ela não existe. O que existe é a saúde. A saúde em desequilíbrio é o que nós conhecemos por doença. Tá? Então, verde é a vela que você vai usar em rituais de cura, de modo geral. Cura, não só a cura física, mas a cura emocional. Então, quando alguém estiver desequilibrado, desarmonizado, perdão, veja, é que eu estou vindo de uma gripe fortíssima, e aí vai gastando a voz, então às vezes dá essas crises aqui no meio, mas me perdoe. Então, o verde, ele está associado à cura emocional. Então, por exemplo, aquela pessoa que está desequilibrada, uma vela verde para o anjo de guarda dela, ou para ela, é muito boa. Aquela pessoa que está doente, é muito boa. Por exemplo, eu adoro verde no quarto e no banheiro. Por quê? Porque o quarto é o espaço que você passa horas ali e o corpo se cura enquanto dorme, tá, gente? Ter uma boa noite de sono é importante, você se cura nesse momento. E o banheiro, que é um espaço de purificação, né? Não importa, tá tomando banho, tá fazendo suas necessidades, tá se barbeando, tá? Né? É um espaço onde você está se purificando. Então, o verde ajuda nesse processo de purificação. Então, a vela verde você vai utilizar para cura. Você pode, por exemplo, pegar uma vela verde, mentalizar uma pessoa e acender, direcionando aquela energia de cura para ela. Você pode acender, por exemplo, pegar essa vela, né, escrever o nome daquela pessoa, ou colocar, eu uso muito esse aspecto, inclusive. Pego a foto da pessoa, coloco uma vela verde em cima e acendo, intencionando a cura dela. Então, são alguns aspectos legais. Por exemplo, quando a pessoa está magoada, né? Por exemplo, a vela verde ajuda você a liberar o perdão. Então, por exemplo, se você precisa que alguém te perdoe ou você precisa perdoar alguém, você pode acender essa vela nesse intencionamento, para que aquela chama que queima transmute aquele sentimento negativo. Vou pegar o marrom agora, por exemplo, né? O marrom, ele traz para nós primeiro a terra. Então, o marrom é uma cor muito associada à prosperidade, à estrutura, né? O marrom, por exemplo, da terra de onde vem o alimento, da terra onde vem os minerais, os metais, né? A própria moeda em si. Então, marrom pode ser utilizado para questões de prosperidade. Marrom pode ser ligado a questões judiciais, tá? Então, por exemplo, se está precisando de alguma ajuda num processo, numa situação, a vela marrom pode te ajudar. Tanto que em algumas casas, algumas tradições, Xangô é cultuado com vela marrom. Em algumas vermelha, mas em algumas marrom. Eu acendo marrom, por exemplo. Te ajuda na materialização de objetivo, que traz esse elemento da terra, da estrutura, né? Então, o marrom vai te ajudar a materializar os seus objetivos, tá? Isso é importante. O preto, todo mundo tem medo do preto, né? Vê uma vela preta, acha que é magia negativa. Gente, vela preta, não necessariamente. A vela preta ela é ótima para fazer banimento. Então, por exemplo, eu vou ensinar mais rituais no futuro, mas eu vou trazendo alguns aqui para vocês. Por exemplo, pega uma vela preta, de preferência numa lua minguante, num sábado, né? Para fazer essa limpeza, mas se não der, pode ser no melhor momento. Num momento que você não vai ser incomodado. Fique pelado, fique nu. Acende aquela vela preta, que o preto ele puxa, ele absorve. Preto, ele absorve todas as cores. Então, o preto tem essa energia de absorver. Passa essa vela preta sobre o seu corpo, mentalizando que todo o negativo que está no seu campo áurico seja ali absorvido e transmutado naquela chama. Passa em todo o corpo. Quando você tiver passado tudo, sentiu que já não tem mais nada, quebra essa vela em 3 lugares, joga numa sacola, joga sal grosso por cima, joga fora no lixo. É uma forma, né, de limpeza que você pode estar fazendo. Pega uma vela preta, coloca num caldeirão, coloca num ambiente, coloca sal grosso embaixo dela e acende, né, intencionando todo o negativo. Concentra mesmo todo o mal da sua vida sendo transmutado ali naquele elemento. A vela preta vai puxar para ela e o fogo e o sal vai purificar e transmutar aquela energia. Então, é legal. O preto você vai utilizar para a libertação,
para banimento de energia. Uma outra coisa que a vela preta é ótima, nesse mesmo intuito. Você pode, por exemplo, vai mudar de casa. Você sente que aquela casa que você alugou, comprou, tem muita energia negativa. Acende uma vela preta no centro do ambiente e concentra para que ela absorva todo o negativo ali. Quando aquela vela estiver queimada totalmente, toda a energia daquele quarto vai ter sido absorvido por ela. Vou pegar, por exemplo, a vela laranja, né? O laranja está muito associado a várias coisas. Sucesso profissional, criatividade. Então, é uma vela muito boa, por exemplo. Eu, às vezes, uso muito a vela laranja quando eu estou travado. Eu trabalho com projetos, com vídeos, com imagem. Então, às vezes, você fica sem criatividade. A vela laranja, ela te ajuda a ter criatividade. Então, ela é ótima para artistas, para pessoas que precisam criar sempre. Mas não só isso. Por exemplo, vela laranja é ótima para romper vícios. Ela ajuda você a quebrar vícios. A vela laranja traz vitalidade. A pessoa que está desvitalizada, sem energia, rituais de vitalização. A vela laranja é ótima para isso. A vela laranja também, ela é muito boa para trabalhar a sua conexão, o seu network. Pessoas que têm muita timidez, pessoas que têm dificuldade, às vezes, de socializar com outras pessoas. A vela laranja pode estar te ajudando também nesse processo de comunicação. Tanto que é uma vela que representa Mercúrio, né? O deus da comunicação, das mensagens. Então, é uma vela muito legal. A vela laranja ela é muito próxima do vermelho, né? A próxima cor do espectro. Só que ela não tem toda aquela agressividade do vermelho. Então, você pode usar o laranja com mais tranquilidade, sem tanto medo. O amarelo, né? Como esse aqui, prosperidade, brilho, realização, estudo, aprendizagem. Então, quando você pensa no amarelo, você pensa em quê? No sol nascente, na luz, né? No conhecimento, no ouro, na riqueza. Então, a vela amarela ela vai te ajudar a despertar isso. Então, uma vela amarela traz movimento, uma vela amarela traz prosperidade. Então, por exemplo, acender uma vela amarela traz riqueza, traz abundância. A vela amarela também pode ajudar você, se a sua intenção for trabalhar problemas associados a estômago, a digestão, né? Trabalha muito o plexo solar. Mas também te ajuda nos estudos. Por exemplo, se você quer focar num aprendizado, você pode pegar a vela amarela, que vai representar a sua mente, e entalhar o que você não quer esquecer na vela. Então, por exemplo, uma magia que é muito legal, que eu ensino muito para estudantes. Então, às vezes, o aluno tem dificuldade na fórmula de Bhaskara. Não consigo decorar a fórmula de Bhaskara de jeito nenhum. Pega uma vela amarela, e essa vela vai representar o seu mental. Você vai intencionar que ela é a sua cabeça. E entalha na vela o que você não quer esquecer. Acende essa vela, e aquilo vai imantar no seu campo mental. Então, é um ritual legal para aprendizado, utilizando a vela amarela. Mas também pode ser utilizado para rituais de prosperidade, né? Para rituais de brilho pessoal, de conquista, de visibilidade, de destaque. O dourado tem essa mesma propriedade, mas mais rápida. Sucesso rápido, brilho pessoal, riqueza. Né? É uma cor maravilhosa de trabalhar. O dourado, gente, é uma das melhores cores que existe. Ele é 1/8 do laranja. Então, ele traz assim, uma energia muito elevada. É uma cor que eu adoro trabalhar, que traz muito sucesso, muito brilho, cura. Ele traz vitalidade, ele traz energia, ele atrai anjos para próximo de você. Então, é uma vela maravilhosa de trabalhar, tá? A vela dourada. Geralmente, anjos, dragões, fadas, seres mais naturais, né, adoram esse tipo de vibração, do prata, do dourado. O verde, já falei com vocês, está associado à cura, crescimento, equilíbrio, harmonia. Então, é legal vocês trabalharem. O rosa, né, ele é ótimo para rituais de amor, beleza, feminilidade, cura. Mas cura, Gilberto? Sim, cura, por exemplo, principalmente de processos uterinos, nos seios, né, da mulher. O rosa está muito vinculado à energia feminina. Então, e aí vocês já podem começar a combinar cores, por exemplo, vela verde com vela rosa. Por exemplo, eu nunca faço um ritual de amor sem colocar vela verde e vela rosa. Elas trabalham muito bem juntas, essas duas cores, tá? Por mais que você queira ali
o vermelho da paixão, coloca uma vela verde no seu ritual de amor. Porque não há amor que não resista sem a vibração do verde, que é do equilíbrio, da doação, da harmonia. E o rosa é o quê? O rosa é o chamego, o rosa é o equilíbrio. Rituais de beleza, rituais de amor, rituais assim, de harmonização. Inclusive, o rosa pode ser utilizado também muito na relação, não só marido e mulher, relacionamento afetivo, amoroso, familiar também. Harmonizar famílias. Por exemplo, você pode acender uma vela rosa, está tendo muita briga na sua casa, acender uma vela rosa na sala ou no espaço assim, onde a família compactue, mentalizando a harmonia familiar. Pode ser para a relação mãe e filho, tá? Que é ótima também. O azul é muito bom. Tranquilidade, cura, bons sonhos, comunicação, harmonização, alívio de dores, tá? O azul ele é ótimo, esse azul mais claro, tá? Ele é ótimo para aliviar dores, harmonizar, tranquilizar. Eu uso muito o azul claro quando a pessoa está com a mente desequilibrada. Então, é muito comum, por exemplo, assim, às vezes a pessoa me pede algum tipo de socorro, algum filho de santo e tal, ou eu mesmo vejo que o meu pensamento está muito caótico, eu acendo uma vela azul clara. Ele é ótimo para te centrar na harmonia, na tranquilidade, colocar as ondas mentais em equilíbrio. O índigo, né, que é esse azul escuro, como o do Espiritualidade Livre, que está na tela aí, esse azul mais escuro, né, que é o índico, ele é ótimo. Concentração, expansão mental, ele é ótimo para abrir o seu terceiro olho, ele é ótimo para atrair grandes fortunas também, tá, gente? Esse azul escuro aqui é a cor de Júpiter, que é o deus da opulência, da abundância, da grande fortuna. Então, para rituais de prosperidade, principalmente se você quer muito dinheiro, o azul escuro é uma excelente opção para você. O lilás roxo, né, transmutação, purificação. Outra coisa do azul índico, ele serve para limpeza também, tá? É a cor, por exemplo, do primeiro raio, do arcanjo Miguel, de cura, de limpeza, de transmutar energias. O violeta purifica, limpa, conecta você à sua espiritualidade, conecta você aos seus ancestrais, à sua magia. É muito legal você trabalhar o violeta quando você quer transmutar uma situação. Então, virar uma magia, por exemplo, purificar o seu corpo, conectar você aos seus ancestrais, à espiritualidade, né? O violeta te ajuda nisso. O cinza e o prata. Rituais lunares, ampliar a sua intuição, faculdades psíquicas, remover negatividade. É uma cor ótima também, representa a deusa, né? E a cor branca, né, que vai servir para purificação, reversão de feitiços, início de projetos, e é uma vela que você pode utilizar para substituir todas as outras, tá? Quando você não tiver acesso a alguma vela, ou, né, se você preferir, você pode estar utilizando a vela branca como um elemento ali de purificação. Então, a cor da vela, como eu falei com vocês, ela vai ter esse aspecto associado ao mental, mas não só isso. O fogo, né, quando o fogo transmuta, tudo que o fogo pega, ele joga para o mundo espiritual. Então, ele vai pegar essa vela, que o que é uma cor? Uma cor é uma frequência de onda materializada. É uma frequência, eu vou explicar sobre isso, Eliane. Ele é uma frequência de onda materializada. Então, quando eu pego uma cor e jogo, lembrando que numa magia, num ritual, eu intenciono, então eu direciono para onde aquela energia vai. Então, a cor ali, ela manda, aquela vibração, ela volta para o mundo espiritual, conectada àquilo que eu pedi. Então, ela vai conectando ali, criando um elo no meu pedido. Então, vamos lá, eu estou fazendo um adoçamento para o meu relacionamento. Todos os elementos que eu utilizei ali se conectam no mundo espiritual à minha relação. Porque tudo que está aqui é como tudo que está lá. Então, eu tenho uma relação física com meu parceiro, com a minha parceira, mas há no mundo espiritual essa ligação que nós temos. E é nesse plano que a magia atinge, que a magia acontece e reverbera aqui. Então, a magia, você faz ela no físico, ela se projeta no espiritual, atua no mundo espiritual para acontecer de novo no físico, como um efeito espelhado. Então, você faz aqui para lá, para de lá alterar e mudar aqui. Esse é o processo de magia, tá?
Então, a cor da vela vai trazer esse aspecto para vocês. E aí, lembrando, gente, que quando você tem essa dimensão de como a vela, o que cada cor representa, você já vai ter, nossa, muito caminho andado para fazer suas magias. Até aqui, a Eliane comentou, né, sobre a vela roxa e a vela violeta. Olha, tem várias coisas que você pode fazer com esse tom. Por exemplo, Nanã, Hecate, os ancestrais da magia, várias egrégoras trabalham sobre essa cor. Então, por exemplo, se você quer invocar, eu, por exemplo, cultuo os ancestrais. Quem são os ancestrais? São bruxos, né, do passado, todos os bruxos do passado. A vela roxa é uma vela de conexão com eles. A vela roxa você pode utilizar para mudar uma situação. Por exemplo, tem muito peso na sua relação. Você sente que tem muita energia negativa sobre. Você pode pegar essa vela roxa e filtrar. Imagina o roxo, a vela roxa, como um filtro. Então, você vai pegar tudo que for ruim e vai transmutar em coisas boas. A vela roxa também você pode estar utilizando para conexão sua com a sua espiritualidade, para desenvolver a sua espiritualidade. Então, a intenção é que vai definir, mas dentro desse espectro, né, de cores. Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo certinho? Pessoal, eu vou dar um intervalo, então, de 10 minutinhos para vocês, e aí agora são 9h28, 9h40 a gente volta, então, para a segunda parte da aula, tá? Só para a gente visualizar mais algumas coisas aqui que eu separei para a aula de hoje, tá bom? Vou dar uma pausa na gravação. Pessoal, agora a gente vai continuar, né? A gente terminou o último bloco aí, antes do nosso intervalo, falando a respeito das cores das velas. E uma outra questão também, que é importante, que é o formato das velas, tá? Vocês podem encontrar vários formatos. Hoje eu vou focar mais nos formatos associados, por exemplo, que vocês vão encontrar. Em aulas futuras mais avançadas, eu vou falar sobre alguns formatos específicos, como velas em cadeado, velas, por exemplo, de casal, né? Mas hoje eu quero falar das velas, por exemplo, as velas de pirâmide, por exemplo, das velas maiores de 7 dias. Nós temos a vela cilíndrica, né? Que é essa vela mais comum que a gente conhece. E essa vela, você pode encontrar ela em vela palito ou em vela de 7 dias, ou 9 dias, ou 21 dias, né? Gilberto, qual que é a diferença da vela de 7 dias, 9, 21, para a vela palito? A energia. A vela de 7 dias, ela é tradicional, não é à toa. A semana tem 7 dias. Cada dia, nós temos 7 forças, né? Então, antes de falar disso, eu tenho que trazer uma teoria. Existem 7 forças que regem o universo, 7 forças básicas. Mas por que 7? Por que não 10? Por que não 5? Por que 7? O nosso sistema ele é septenário. Então, por exemplo, existem 7 notas musicais e só. Não há outra nota musical. O que você vai ter é uma oitava, né? Mas aí já volta de novo nesse ciclo de 7. 7 são os dias da semana. 7 são as notas musicais, 7 pecados, 7 virtudes, 7 linhas de Umbanda. O universo ele é septenário. E por que ele é 7? 4 é um número que está associado à matéria. 3 é um número que está associado à espiritualidade. É por isso que é muito comum você encontrar, por exemplo, trindades, né? Deus, Jesus, o Espírito Santo no cristianismo, Brahma, Vishnu e Shiva na cultura hindu, né? Então, você vai ter essa trindade em todos os panteões. O 3 é o número da espiritualidade. 7 é essa somática da matéria e o espírito, em equilíbrio, em harmonia. Então, essas 7 forças, né, elas receberam o nome de antigos deuses, arquétipos de divindades da mitologia grega. Então, você vai encontrar a Lua, né? Você vai encontrar Marte, você vai encontrar Mercúrio, você vai encontrar Júpiter, você vai encontrar Vênus, você vai encontrar Saturno e o Sol como representantes. São astros, né, da astrologia, divindades do passado. Gilberto, quer dizer, então, que é o Sol mesmo? Não, é o arquétipo solar. Tanto que na alta magia nós falamos espíritos do círculo do Sol.
Então, daquela energia, daquela vibração. Então, pode ser Horus, pode ser Apolo, pode ser Oxalá, pode ser... Entende? Então, essas 7 energias, elas regem tudo que existe. Então, tudo que você for, você vai encontrar. Profissões, doenças. Então, por exemplo, vou pegar aqui, por exemplo, salão de beleza. Salão de beleza é regido, de modo geral, por Vênus. Tudo que envolve beleza, aparência é de Vênus. A academia, ela é regida por Vênus e por Marte, mais por Marte, que é o movimento, guerra, combate, exercício físico. O próprio metal dos aparelhos, né, da academia traz a ideia de Marte. Mas a estética envolvida na academia já é regência de Vênus. Mas na academia, o dono da academia, ele visa ganhar dinheiro, né? Então, tem ali a regência de Júpiter. Mas também tem a questão das pessoas que querem ser vistas, né? A academia, a beleza, mas a beleza no sentido de mostrar, já tem um aspecto do Sol. Então, a interação entre as energias planetárias, né? Essas energias cósmicas, gera tudo o que há. É claro que vai haver uma predominância de uma ou mais dessas energias, mas elas estão em tudo. Por exemplo, a prosperidade. A prosperidade, ela pode ter aspectos, por exemplo, aquela pessoa que gasta dinheiro com não futilidade, essa palavra é feia, com prazeres de momento, está sendo muito regida por Vênus. Quem tem excesso de Vênus ou trabalha muito essa energia, é muito assim, gasta muito com coisas supérfluas. Em contrapartida, aquela pessoa que só compra arroz e feijão, não compra roupa, não cuida de si, está muito sobre a regência de Saturno. Então, essas forças estão em tudo. Cada dia da semana é dedicado a uma dessas energias e cada hora do dia da semana também. Então, como o dia tem 24 horas, então você vai ter lá 7 vezes 3, 21, né? Então, 3 vezes, ao longo de um dia, você vai passar 3 vezes pelo mesmo processo energético. Somativo, então, você vai ter lá, cada dia 3 vezes, 7 dias. Então, vai dar essas energias, quando você acende uma vela de 7 dias, ela vai passar por todas as energias, o seu pedido vai passar por todas as energias 3 vezes dentro de cada energia. Então, aquilo potencializa o que você quer. Então, geralmente, você vai acender velas de 7 dias para coisas assim que demandam mais energia, então um ritual mais complicado, um pedido que gasta muita energia, uma coisa mais demorada. Para coisas mais rápidas, você vai acender a vela palito. Então, não é só que eu tô um pouquinho mal hoje, vou acender uma vela só para dar aquela energizada. Não tem que ser uma vela de 7 dias. Agora, uma coisa que está muito travada, uma coisa que gasta mais energia, uma coisa mais importante para você, aí você acende uma vela de 7 dias. E aí você também tem que ver o que você quer. Você precisa de uma resposta mais imediata? Então, a vela palito ela tem esse movimento melhor. Então, você vai utilizar isso. As energias, né, elas circulam ao redor da vela em espiral. Tá? Então, se é uma coisa que você quer atrair, ela vai no sentido horário, se é uma vela de banimento ou de alguma coisa no sentido anti-horário. Isso é a própria, não é você que vai fazer, é a própria vela que vai vibrar dessa forma. A vela quadrada, né? Eu não tenho nenhum exemplo aqui, eu até tentei buscar ao longo do dia, mas eu não achei nenhuma vela quadrada aqui, mas vocês encontram, tá? Velas quadradas. Está associada ao elemento terra. Então, ela é muito boa para questões que você quer concretizar. Então, às vezes, por exemplo, você quer comprar uma casa, você quer comprar um apartamento, você quer montar uma empresa, você quer estruturar uma coisa que ainda está muito no campo das ideias. A vela quadrada pode te ajudar, porque ela traz essa energia de aterramento, ela traz essa energia de estrutura. É muito boa para processos de prosperidade também, mas não é uma vela muito boa para relacionamento, a não ser para casamento. Se você quer casar, se quer abençoar o seu casamento. A vela triangular, né? Que é essa daqui, ela representa o elemento fogo. E ela é muito potente quando você quer dar um gás em alguma coisa. Por exemplo, quando você precisa dar uma energia. Lembra que eu falei, por exemplo, daquela vela
por exemplo, eu estou com um projeto novo que eu quero doar energia para aquilo ali. Uma vela triangular vermelha, por exemplo, seria a mais indicada para isso. A vela, a pirâmide, né, ela tem 3 pontas, e ela traz esse equilíbrio entre mente, espiritualidade e emoção. E aí a intenção fica completa, né? Então, assim, é como se você canalizasse o seu pedido, né, das 3 esferas do seu ser. Então, assim, a vela triangular vai estar mais associada ao elemento fogo, né? E ela é muito boa para impulsionar coisas, processos e tudo mais. A vela hexagonal, que é aquela vela que tem 6 lados, tá? Ela é ligada ao elemento ar, e ela representa sabedoria, conhecimento, é muito indicada, né, para meditações, muito usada para Oxóssis ou São Sebastião, e ela ajuda muito você a focar no intelecto, processos mais de mental. Não é tão usada, não, mas é só para vocês entenderem. Então, a vela cilíndrica trabalha o elemento água, né? A vela quadrada, a terra, o triângulo, o fogo, e a hexagonal, né, vai representar o ar. A pirâmide também está associada à busca pelo divino, né? Ela também ajuda a materializar coisas. Por quê? Porque a pirâmide, ela pega do alto e puxa para baixo. A pirâmide, ela tem esse poder, né, de puxar a energia para o seu centro. Então, esse aspecto, né, quando você quer materializar alguma coisa, a vela triangular, a vela de pirâmide é muito boa para isso. A vela de cone também, ela ajuda nos 3 planos a equilibrar, e é bem parecido com a pirâmide, então não vou ficar muito, não. A vela meia-lua, né, vocês podem comprar a vela também em formato de lua. Ela tem a ligação com o elemento água, vai simbolizar o emocional, o intuitivo, é muito boa para trabalhar sua espiritualidade, emoção, sentimentos, rituais de amor. É ligada a Iemanjá, as divindades da água, te ajuda nos seus processos emocionais, tá? Então é legal para rituais mais de amor. Não é tão comum, não. Geralmente as velas que você mais vai encontrar cilíndrica, quadrada e triangular. Assim, mas aí existem essas outras variáveis também. Tem velas de formatos que eu vou falar em aula futura. Essas aqui são as velas mais comuns, que é o nosso intuito de hoje. Agora a gente vai chegar numa parte que é muito importante, que é sobre entalhar velas, que é o que eu trouxe hoje aqui para vocês. A vela, só com o seu pensamento, você já consegue direcionar, intencionar e fazer. Então, só uma velinha que você acende ali já é um ato mágico que você está fazendo, já tem muito poder. Porém, o bruxo, ele pode e deve, inclusive, existe uma lei cósmica, né, que é a lei de troca e movimentação. O que é a lei de troca e movimentação? Quanto mais energia eu coloco em algo, mais resultado aquilo dá. Vou pegar isso na natureza e fica mais claro. Você vai plantar, você pega 5 feijão e joga na terra. Pega 20 feijão e joga na terra. Qual tem mais possibilidade de sair e ter mais fartura? Jogou 20. Se todos os 20 nascer, vai ser muito. Mas mesmo que alguns morram, né, não cheguem a germinar, ainda vai ter muito. Aquele que jogou 5 vai ter menos e pode ser que algum desses nem venha a florescer. Então, quando se trata de magia, quanto mais você puder entregar, então, por exemplo, um produto de qualidade, né, uma vela boa, um tempo de qualidade, né, tipo, vou fazer consciente do que eu estou fazendo, com cuidado, com amor, né? Inclusive, gente, o bruxo, o espiritualista, ele coloca o coração dele em tudo que ele faz. Bruxo não faz nada meia boca. Então, isso se leva para a vida de vocês. Se for para namorar, se for para casar, é para casar assim, bonito, assim, nada, sabe, nada de relacionamento xoxo. Se for para trabalhar, é para dar o seu melhor. É para ser o melhor vendedor, é para ser o melhor professor, é para ser o melhor, entendeu? Coloca coração nas coisas, sabe? Tem os egípcios, eles falam uma coisa que é muito linda. O seu coração tem que estar nas suas mãos, para que tudo que você faça, você coloque amor. E o bruxo é isso, o bruxo é paixão. Então, vai fazer um ritual, faz com entrega, faz bonitinho, não faz meia boca não, sabe? Então, vamos lá. Pegou a vela. Vou pegar uma vela vermelha. Você vai... A vela já está aqui, então já tem o poder concentrado aqui da energia vermelha.
vitalidade, sensualidade, força, energia, movimento e tudo mais. Eu quero que essa vela traga movimento. Eu vou pensar aqui. Eu quero que essa vela melhore a minha relação com a Joaquina, por exemplo. Eu sou casado com a Joaquina, a gente já não está muito bem sexualmente falando, eu sinto que está faltando aqui um movimento na nossa relação. Então, você pode fazer várias formas. Primeiro, símbolos, entalhar símbolos daquilo que você quer. Como é, por exemplo, uma relação, você pode entalhar... Deixa eu pegar um exemplo legal aqui. A runa Cano, né? Depois eu até mando lá no grupo, tá, gente? O que é a runa Cano? Que é uma runa ligada à sexualidade. A runa Cano, então você pode entalhar a runa Cano aqui. Deixa eu pensar outro símbolo que eu posso colocar aqui ligado à sexualidade. Você pode colocar um coração, né? Paixão, intensidade, movimento. Você pode colocar o próprio símbolo do fogo, que é um triângulo, né? Você pode entalhar um triângulo também nessa vela, mentalizando o fogo que você quer. E enquanto você vai entalhando, você vai. Você pode escrever o nome seu e da Joaquina na vela, e aí você entalha o nome dela. Esse entalhar, basicamente, é o seguinte: você vai pegar uma superfície de corte de ponta, pode ser uma tesoura, pode ser uma faca, pode ser a sua adaga ritualística, se você já é bruxa há mais tempo, né, tem ali os seus materiais, tem uma adaga que você utiliza nos seus rituais, pode usar ela para entalhar. Quando você quer que algo aconteça na sua vida, quer que algo se materialize, você escreve de cima para baixo, do alto para baixo. Quando é banimento, de baixo para cima. Tá? Então, quando você quer que algo aconteça, de cima para baixo. Quando você quer que algo acabe, de baixo para cima. Como eu quero que o relacionamento X e tal lá aconteça, é o que você vai fazer. Então, isso é um exemplo. Suponhamos que eu queira, eu vou usar a mesma vela aqui só para não estragar outra vela, porque depois, como eu não vou usar essa vela no ritual, eu vou quebrar ela. Quando vocês pegarem uma vela, começarem a fazer um ritual, e porventura não concretizarem o ritual, quebrem essa vela. Tá? Não deixe essa vela que você meio que encantou ela e não usou. Tá? Quebre essa vela. Então vamos lá, vamos supor que seja alguma coisa associada à prosperidade agora. Né? Quero usar essa vela aqui para prosperidade. Eu posso desenhar um cifrão, que é um símbolo de prosperidade. Eu posso desenhar o sigilo de Júpiter, por exemplo, que é um símbolo de prosperidade também. Depois eu vou postar lá no grupo algumas sugestões de símbolos, tá, gente? Para vocês, prometo que eu vou colocar ali para vocês entenderem que vocês podem entalhar. Eu posso colocar, por exemplo, o símbolo do Sol, né, que é um símbolo também de prosperidade. Eu posso escrever o pedido que eu quero, né, aqui na vela. Então, por exemplo, eu posso escrever prosperidade, riqueza, abundância, entalhar na vela, tá? E mentalizando o que é o meu pedido, mentalizando o que eu quero, tá? Isso é entalhar na vela, tá? Então, por exemplo, você vai pegar uma vela verde ou uma vela branca para a cura. Seu cunhado está doente, você quer ajudar ele. Você pode pegar uma vela verde, entalhar o nome do seu cunhado, entalhar um símbolo de cura. Por exemplo, o sigilo de Rafael. Eu vou colocar vários símbolos lá no grupo para várias áreas, tá, gente? Que aí fica mais tranquilo para vocês entenderem. O sigilo de Rafael é ótimo para a cura. É o que eu utilizo, inclusive, quando eu estou trabalhando cura em alguém. Estou trabalhando em mim, esses dias que eu estou. Peguei uma gripe violenta. Voltei de Buenos Aires, foi gripe de lá. Tem base, não. Então, isso é entalhar uma vela, tá? Vocês podem entalhar e é bem legal de trabalhar. Isso potencializa muito os seus rituais. Só que, além de entalhar as velas, existe uma outra técnica que, se vocês colocarem, vai ficar muito legal, é untar velas, que é o vestir a vela, né? Também conhecido em algumas tradições mágicas. A vela, vou pegar a vela rosa aqui agora.
A vela, ela é um elemento criado em massa. Foram feitas várias velas ao mesmo tempo. Quando você tem esse movimento de criar velas em massa, a vela artesanal, essa aqui é uma vela artesanal, isso nem acontece tanto. Mas no caso de uma vela criada em massa como essa daqui, ela não tem uma alma, ela não tem uma personalidade, ela não tem uma individualidade. É no ato de eu pegar essa vela, selecionar essa vela, untar essa vela, né, que ela vai ganhando força. Eu vou dando uma vida, dando uma alma, um propósito para essa vela. Então, a minha conexão, o meu contato com a vela, o meu contato com o elemento, ele é muito importante. E aí, vou pegar essa vela. Tem várias formas que vocês podem untar uma vela. Por exemplo, na tradição cigana, é muito comum você untar a sua vela com perfume. Pega o perfume encantado ou o seu perfume de uso, o perfume que você mais gosta, e passa na vela. Isso é um elemento muito comum que vocês podem utilizar. Na magia cigana, usa-se demais, tá? Esse tipo de... E aí já está pronto. Você já encantou ela com o seu perfume. E aí isso pode ser o seu perfume, pode ser essência de alfazema. Então, na magia cigana, a gente utiliza também um tipo de vestir a vela. Mas o mais tradicional é feito com óleo. E aí, Gilberto, que óleo que eu posso utilizar? Qualquer óleo de origem vegetal, tá? Aí você não vai usar, por exemplo, óleo mineral. Você vai usar óleo vegetal. Pode ser o óleo de cozinha. Aquele óleo de girassol, óleo de soja, óleo de coco. O óleo de coco é muito bom, porque ele tem uma energia mais neutra. Mas qualquer óleo vegetal pode ser utilizado. Você pode encantar óleos também, como eu vou ensinar para vocês, tá? Mas vamos lá. Por enquanto, você não encantou óleo, você está começando a magia agora, você só quer vestir a sua vela, untar a sua vela. Você vai pegar uma superfície. Vai pegar uma superfície. Peguei um prato aqui. Vamos lá. Pegar a vela que você vai utilizar. Vou pegar o óleo. Poderia ser um óleo de soja, um óleo vegetal de qualquer natureza. Coloco na palma da mão. Eu uso as duas mãos, tá? Tem gente que às vezes só usa a mão de poder, que é a sua mão que você mais utiliza, né? Que tem mais energia sua. Mas eu uso as duas, de certa forma. De cima para baixo, que é o que você está buscando intencionar. E aí, enquanto você vai fazendo esse movimento de untar a vela, você já vai, por exemplo, fecha os olhos e pensa. É uma vela para o amor, por exemplo, para harmonizar uma relação. Vocês dois bem, vocês felizes, vocês rindo. Se for para a prosperidade, imagina sua conta bancária com dinheiro, sua carteira cheia, você despreocupado. Então, já vai imantando essa vela com a intenção que você criou, né? Com o pedido que você criou. Vai untando ali aquela vela, vai fazendo isso aqui, pode repetir de novo, né? E aí, gente, vocês podem colocar no ambiente uma música que vocês gostem, que tenha a ver com a energia que você está buscando. Então, por exemplo, um ponto de Oxum, uma música que fale de amor, né? Amor corresponde, pelo amor de Deus, vai para uma sofrência aí na hora que você está fazendo um ritual de amor, não. Ou uma música New Age, uma música que você goste, acende um incenso dentro do que você está buscando, né? Um incenso de rosas, e aí colocou, você já untou a sua vela. Como é um caso de amor, desculpa, tá, gente? Por exemplo, eu peguei açúcar. Vocês podem pegar, a vela já está, né, untada com o óleo que vocês passaram. Inclusive, no caso de amor, esse óleo poderia ser até o mel. E aí vocês vão pegar esse açúcar, né, vão passando aqui na vela, mentalizando ali o seu pedido, mentalizando a energia do amor. Coloca ali, mentaliza. Depois você vai e acende essa vela. Isso assim, então, isso é muito legal. Sempre que eu dou aula aqui, no outro dia eu tenho que limpar o espaço inteiro, porque eu sujo tudo para fazer esses negócios. Então, o que acontece? Só para mostrar para vocês. Eita. Então, aqui ficou mais ou menos dessa forma aqui, tá vendo?
vocês poderiam ter entalhado antes e untado depois. A gente geralmente entalha primeiro e unta depois, tá, gente? Porque depois que você unta, fica ruim de entalhar. É possível, mas fica nesse sentido. Isso aqui foi feito. Você poderia também, um outro elemento que vocês poderiam estar utilizando, né, fazendo, é utilizando óleos essenciais. Por exemplo, você pode pegar uma superfície, vou pegar o mesmo prato aqui. Então, por exemplo, você pega o seu óleo carregador. O que é o óleo carregador? Um desses óleos vegetais mesmo, que eu já citei. Pega o óleo essencial dentro do seu pedido, tá? Então, por exemplo, eu peguei aqui anis estrelado. Seria, por exemplo, para prosperidade. Coloca ali e unta essa vela, né? Do jeito que a gente falou. Com aquele óleo essencial que você colocou. Então, é uma forma também de você estar untando essa vela. Enquanto isso, você vai mentalizando o seu pedido, a sua intenção, aquilo que você está buscando. Isso vai alimentar, vai dar uma alma para a vela, vai trazer um propósito para ela. Ao mesmo tempo, nas suas mãos, em cada mão, você tem 35 pontos de chakras. Os pontos de chakras são pontos de intersecção, onde você emana energia e recebe energia. Quando você está fazendo esse movimento, você está conectando a sua energia ao seu ritual. Então, por exemplo, é prosperidade que você quer, é amor que você quer, aquela energia está conectada a você e você está também impulsionando, colocando a sua energia vital naquele trabalho, colocando a sua força, colocando o seu axé, né, no seu ritual. Então, quando vocês forem fazer magia, não tenham medo, põe a mão na massa mesmo, entendeu? Se conecta, é algo que vai ser bom para você. A magia, ela é visceral. Magia é um negócio intenso, não é essa coisa distante, sabe? Que algumas religiões colocam da espiritualidade. Não, você está envolvido no processo. É você, é o seu corpo físico, é a sua mente, é as suas emoções trabalhando em conjunção para que você alcance um objetivo, tá? Então, isso é untar uma vela. Vocês podem implementar mais coisas ainda. Por exemplo, você vai pegar uma folha de louro, por exemplo, canela. Você unta a vela de prosperidade, depois coloca canela, como eu fiz com o açúcar. Você pode colocar ervas daquilo que você está buscando, por exemplo. Você pode utilizar rosa, né, desidratada. Aí vocês podem brincar com a imaginação de vocês, tá? Então, vocês untam com algum óleo carregador e coloca ali a erva, o mel, se for de amor, ou açúcar, o melado, né? Não importa esse elemento. Outra coisa importante, gente, que eu preciso falar com vocês. Vocês podem deixar os óleos de vocês prontos, tá? Como é que eu deixo óleos prontos, Gilberto? Então, aí é um ritual de encantamento. Você vai pegar o dia certo, tá? Eu vou colocar a tabela lá, cada dia da semana e sua influência. E você vai você pode fazer 7 óleos. Você pode usar uma base em comum. Então, por exemplo, óleo de coco, óleo de soja, alguma base em comum. E, por exemplo, na segunda-feira, você pega ali ervas artemisia, você pega sálvia branca, coloca ali rosa branca, faz um óleo da lua. Numa terça-feira, você pega ali canela, faz ali um óleo de Marte. Na quarta, de Mercúrio, ou com cristais. Você pode colocar dentro desse óleo cristais também. E aí, quando você precisar daquela energia, você já tem o óleo pronto. A base é a mesma, só vai variar os elementos ali de cada energia. Tem que ser feita no dia, tá? Por exemplo, então, pegar um óleo de Vênus, por exemplo. Você pode colocar ali rosa, você pode colocar ali um quartzo rosa, você pode colocar hibisco, você pode colocar conchas do mar dentro desse óleo, né? Deixa curtindo ali uns 7 dias e depois utiliza nas suas velas para untar aquelas velas. Ou você pode fazer um óleo geral, por exemplo. Não, vou fazer só para áreas. Então, vou fazer um óleo de prosperidade. Canela, louro, anis estrelado, algumas moedas, citrino, deixa ali. Vou fazer um óleo para o amor. Ok? Você já deixa pronto, entendeu? E só utiliza. Isso tudo potencializa o poder das suas velas.
Alguém tem alguma dúvida, pessoal, do que eu falei até aqui? Essa parte de untar, essa parte de entalhar nas velas? Então, pessoal, é muito importante vocês entenderem isso. Magia, ela funciona por princípios. Se você seguir esses princípios, né, com conhecimento e sem medo, não tem erro, tá? Então, isso que eu passei para vocês hoje sobre velas é o básico das velas, é o principal. Mas a gente, claro, tem muita coisa ainda mais aprofundada para ver. Só que hoje a gente aprendeu a entalhar velas, untar velas, os formatos principais de velas, aprendemos sobre o poder do elemento fogo, né? Aprendemos sobre o que é magia. A gente hoje também aprendeu sobre o que cada cor representa, né? Além de falar sobre o inconsciente coletivo. Então, a gente teve uma aula bem produtiva no dia de hoje. Não deixem, pessoal, de fazer a leitura da apostila, tá? É muito importante que vocês façam a leitura da apostila. Posso entalhar com lápis a vela? Pode, Eliane, pode entalhar com lápis. O lápis, inclusive, ele é muito bom, porque ele é madeira e grafite, né? Que são condutores energéticos. Pode ser lápis, pode ser caneta também. Mas eu gosto muito de entalhar com uma superfície pérfuro cortante, por quê? Porque entalha mais profundo na vela. Mas você pode escrever, tá? Não tem problema nenhum. Inclusive, igual eu falei, vocês podem só pegar a vela e pensar no que vocês querem. Mas quando vocês entalham, quando vocês vestem ela, como a gente fala, né? Isso tudo vai potencializando o seu efeito, conectando a sua energia ali, vai potencializando, né? E é bem legal você trabalhar. E lembrando, gente, você tem que entender como funciona o seu corpo energético. Seu corpo físico, ele é só uma materialização grotesca do seu espírito. Tá? Ele também é energia, vibrando numa escala mais densa. Então, quando você toca em alguma coisa, né, existe uma lei universal também conhecida como lei do contágio. Tudo que uma hora teve contato, para sempre vai estar ligado. Quando você se toca alguma coisa, você se conecta mais forte àquele ritual e aquilo tem um impacto muito mais direto. Você manda aquela informação muito mais forte para o seu subconsciente. Então, é legal essa conexão. Uma vela por si só é importante. Como eu falei com vocês, quando vocês forem apagar uma vela, né? Eu não usei essa, eu fiz fazer um ritual, mas aconteceu um problema, eu vou ter que parar. Ou então, outra coisa importante, nunca acenda a mesma vela mais que 3 vezes. Acendeu, apagou, acendeu, apagou, acendeu, apagou. Quebra essa vela, joga fora e acende outra. Porque aí você pode ter um probleminha com essa vela, ela pode ser utilizada assim por obsessores, que ela perdeu um pouco a função dela, tá? Eliane, excelente pergunta. Você pergunta se a Lua vai influenciar o processo de entalhar. Na magia, né, a Lua é o astro mais próximo da Terra, por isso que ela influencia muito as nossas magias. E a Lua está muito associada ao nosso psiquismo, ao nosso poder. Todo bruxo na Lua cheia está mais poderoso, né? E na Lua minguante ele perde um pouco dessa sua força. Mas uma coisa que as pessoas acreditam é que a Lua, por exemplo, se eu fizer um ritual de prosperidade na Lua minguante, a minha prosperidade vai minguar. Errado. Só que se você faz na Lua minguante, o efeito é menor. Então, arbitrariamente falando, você fez um ritual de prosperidade na Lua cheia, você vai ganhar 10 mil. Você fez na Lua crescente, 8 mil. Fez na Lua minguante, 3, 4 mil. Então, não é que você não vai ganhar, não é que vai dar errado. O efeito vai ser menor. Então, assim, o legal é você sempre casar. Eu sempre sugiro, gente, o mínimo que um bruxo, que um espiritualista deve seguir. O dia da semana e a fase da Lua. Primeiro a fase da Lua. Se você não sabe o que você vai seguir, a fase da Lua. Depois o dia da semana. Mas interfere, mas não inverte, tá? Não vai impedir a polaridade. Então, por exemplo, os melhores dias para prosperidade, quinta-feira e domingo, tá? Quando você quiser untar para prosperidade. Quando você quiser untar, por exemplo, para amor, untar sexta-feira. Banimento e limpeza, sábado, tá? Energia, vitalidade, vigor, domingo e terça-feira. Domingo também é muito bom para trazer brilho, prosperidade.
E segunda, espiritualidade, purificação, proteção, tá? São os melhores dias. Então, a vela apagou várias vezes, quebra ela em 3 lugares. A vela, você não pôde, começou um ritual, teve que acabar, quebra ela em 3 lugares, joga fora. Outra coisa importante, que eu preciso ensinar isso ainda nessa primeira aula. Acender uma vela num lugar, evita mudar ela de lugar. Acendi no quarto, vou levar para a cozinha. Não vai. Por quê, Gilberto? Porque você acendeu ela num lugar, você começou a abrir portal num lugar e mudou ela de lugar. Você muda de lugar, de quarto, muda de frequência, muda de vibração. Acendeu a vela num lugar, deixa ela ali. Então, estuda antes onde você vai acender essa vela. Cuidado com coisas que sejam combustíveis fora, tá? Ao redor da vela. Uma vela sempre com supervisão. Salamandra são elementais muito temperamentais, extremamente assim, transmutadores. Tá? E outra coisa, quando você acende uma vela, principalmente uma vela com espiritualidade, assim, com uma intenção espiritual, pode acontecer tanta coisa. A chama pode crescer horrores, a gente vai interpretar o que significa quando a chama cresce, né, em aulas futuras, mas a chama pode crescer demais. Essa vela pode, assim, ter 1000 coisas diferentes. Então, às vezes, assim, não, mas está longe, mas está assim, tá próximo, mas a chama não chega lá. Pode ser que chegue, tá? Então, você está lidando com energias, então aquilo modifica bastante o comportamento natural de uma vela. Acender uma vela só para iluminar o ambiente. Diga isso para a vela. Por exemplo, eu estou acendendo só para decorar. Acendeu a vela? Estou acendendo essa vela só para decorar. Que aí nenhum espírito vai poder usar a energia daquela vela. Mas por que espírito usa energia de vela assim? Minha filha, você não tem noção de como é que eles usam. Por quê? A vela, ela ilumina um ambiente físico, mas ela também ilumina um ambiente astral. Quando você acende uma vela, aquilo chama a atenção. Principalmente uma vela sem dono. Por exemplo, quando a gente acende vela no cemitério, você tem noção de que aquilo vem assim, aos montes, assim, para pegar aquela energia. Quando você não direciona, principalmente. Então, esses cuidados, né, para quem está começando a trabalhar com magia, ou mesmo que já trabalha há um tempo, é muito importante. Vela para o anjo de guarda, né, de preferência numa altura superior à sua cabeça, é legal. Não faz mal, pode acender sempre, não tem dia certo. Pode acender para o namorado, para o amigo, para o filho, não faz mal nenhum. Outra coisa importante que eu queria falar antes de a gente terminar, velas para algumas entidades têm algumas exigências, tá? Ou são mais fáceis de conexão. Por exemplo, e aí a gente vai estudar quando for falar das divindades, mas, por exemplo, Oxóssi responde qualquer dia, mas uma vela para ele na quinta-feira, você consegue acessar melhor. O bruxo, quando ele vai praticando, o espiritualista, quando ele vai praticando, alguns conhecimentos vão ficando muito intrínsecos para ele consegue entender muito bem. Mas para quem está começando, talvez essas advertências sejam importantes. Tá? Eu sei que muitos alunos, principalmente os que ainda vão assistir essas aulas no futuro, às vezes não tem essa dimensão. Nem sempre só acender a vela te garante o resultado. Tá? Tem que estar conectado, tem que sentir. Uma coisa que eu sugiro para vocês, que a gente vai aprender a identificar na próxima aula, observe a chama, observe o ambiente, entendeu? E aí você vai ver, não, realmente isso aqui foi conectado. Eu já acendi velas, por exemplo, um ritual que eu fiz há muitos anos para Mercúrio, e a energia foi muito doido. Eu senti a energia vindo rápido, muito rápido, recolhendo e indo embora. Então, assim, com o tempo vocês vão ter essa percepção também. E quando você acende uma vela, que é um ato mágico, e todo ato mágico faz daquele altar um centro do universo, as coisas vão começar a interagir. O vento, um barulho, uma fumaça diferente, tudo isso mostra a presença espiritual. Mas esse é assunto para a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos estudar a chama, a cera, esses movimentos externos que acontecem, quando a vela queima azulada, quando a vela queima vermelha, quando a vela queima devagar. Quando você acende uma vela de 7 dias, ela queima em 3. O que isso significa? Então, esses são os tópicos que a gente vai visualizar na próxima aula, tá bom?
Pessoal, você que assistiu a nossa aula aí, gratidão por dividir esse tempo com a gente. Você que está assistindo essa gravação depois, se tiver alguma dúvida, não deixe de perguntar lá no grupo, tá? Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida, algum questionamento, queira tirar? Então, eu vou interromper a gravação.